Olá, povo de Deus que se reúne aí em São Pedro da Aldeia, na Assembleia de Deus em Porto da Aldeia, Ministério Família de Deus, liderados aí pelo nosso amado, querido pastor Sidney Galós, sua esposa Miriam Galós também, essa família tão querida do nosso coração. Fui convidado a fazer parte desse privilégio que é comunicar a palavra de Deus aos irmãos, principalmente sobre esse tema comunhão, né? Essa série de mensagens comunhão que está sendo postada aí no YouTube da Igreja Assembleia de Deus em Porto da Aldeia, Ministério Família de Deus, para crescimento, enriquecimento, fortalecimento da igreja também nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Essa palavra é uma palavra que já tem estado em meu coração. Compartilhei recentemente com o pastor Sidney Galós acerca desse meu sentimento pela igreja, com relação à comunhão, com relação à unidade da igreja, num tempo tão difícil como o que nós estamos vivendo. E eu queria refletir com você em 3 versículos da Bíblia que se encontram na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, aos Filipenses, no capítulo 1, versículos de 27 a 30. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, ou no seu celular mesmo, no tablet, e fazer essa reflexão, fazer essa leitura junto comigo, fica melhor para o entendimento, ok? Então, diz assim: a unidade cristã na luta. Versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é meu. Essa mensagem foi uma mensagem que eu trouxe aqui também para os irmãos da Igreja Evangélica Congregacional na Serra, município da Serra, no Espírito Santo, aonde eu congrego, faço parte, auxilio no ministério pastoral dessa amada igreja aqui no Espírito Santo. E eu trouxe justamente com essa visão para os irmãos aqui da nossa igreja. Tenho certeza que também é uma mensagem que toca o coração dos irmãos aí em São Pedro da Aldeia, na Igreja Assembleia de Deus de São Pedro da Aldeia, Porto da Aldeia, Ministério Família de Deus, porque é a palavra de Deus para nós. No meio de tanta dificuldade, no meio de tanta politização, de uma pandemia tão terrível, né, que tem assolado tantas famílias, tantas vidas, ainda assim nós vemos homens gananciosos querendo se aproveitar desse tempo, querendo politizar esse momento, colocar pessoas contra pessoas, já não bastasse tanto sofrimento. E aí quem não pode entrar nessa briga, quem não pode entrar nessa luta e lutar uma outra luta é a própria igreja. A igreja não pode se dividir nesse momento, né? A Bíblia diz que uma casa dividida contra si mesma ela não prevalece. Então o apóstolo Paulo está chamando essa igreja aqui, aos Filipenses, que é a primeira igreja que o apóstolo Paulo funda na Europa, uma igreja que ele conhecia muito bem, conhecia os irmãos pelo olhar, tinha um sentimento profundo por essa igreja. Essa carta é conhecida pelos estudiosos como a Carta da Alegria. Você vê nessa carta o apóstolo Paulo escrevendo várias palavras de conforto, de consolo, convocando essa igreja à comunhão o tempo todo, várias palavras de cunho militar que está envolvido aqui, né? Até porque a cidade em si de Filipe ela é uma cidade formada por muitos veteranos de guerra, então muitas pessoas que estavam na igreja faziam parte desse meio comum de combate. Então por isso Paulo utiliza muito essas palavras, né?
muito esse vocabulário militar, esse vocabulário de guerra, de combater, de estar firme o tempo todo, né? Então ele levanta essa ideia para os irmãos em Filipos, que era necessário estarem juntos lutando pela fé evangélica. A fé evangélica, no caso aqui, a fé que professa os evangelhos, é o que Paulo está chamando essa igreja a lutar, para não estar intimidada por nada que estivesse se passando ali, nada que tentasse se interpor entre aquilo que era a missão real dessa igreja e outras coisas, né? Havia no sentimento geral daquela cidade ali um sentimento nacionalista. Eles eram muito orgulhosos porque a cidade é uma cidade forte, uma cidade formada por combatentes, e Paulo está tentando tirar os olhos desses irmãos filipenses aqui da terra, né? Tirar os pés desses irmãos aqui da terra e colocar o foco deles, né? E um desejo por uma cidadania celestial. Esse também deve ser o nosso foco. A gente vê que tem muita gente com medo, muita gente apavorada no meio disso tudo, e é normal, nós somos seres humanos, natural que reajamos dessa forma, mas não devemos estar em pânico, não devemos estar assim como aquelas pessoas que não conhecem a Deus, totalmente desesperadas, colocando a sua confiança exclusivamente na ciência, nas descobertas dos homens. A nossa confiança, né, por isso nós lutamos por essa fé cristã, essa fé evangélica aqui, a nossa confiança está no Senhor. Só Ele pode prover, só Ele pode governar toda a situação atual que se encontra. A ciência não tem a última palavra em tudo, o Senhor tem a última palavra em tudo. A ciência é uma mera serva de Deus. Deus usa a ciência, usa os cientistas da maneira como lhe apraz. Se Ele quiser que essa vacina seja descoberta amanhã, eles podem descobrir, Deus pode dar a capacidade, se for o ano que vem também, mas se Deus quiser dar um assopro de hoje para amanhã, essa pandemia vai embora. Então tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado por Deus para que isso aconteça. Então, a exemplo do que o apóstolo Paulo chama aos irmãos filipenses ali a estarem juntos lutando por essa fé evangélica, assim também eu queria te convidar nessa noite a permanecer firme, não estar intimidado, não se esconder no meio disso tudo. É a hora da igreja se expor. Como é que a igreja se expõe? O apóstolo Paulo diz aqui, vivendo de maneira digna desse evangelho, para que quer ele fosse lá visitá-los, quer ele não pudesse ir, ele pudesse pelo menos ouvir que essa igreja estava junta, essa igreja estava unida, vivendo em comunhão, lutando esse bom combate de Cristo, testemunhando, sem medo, dando provas evidentes, né? O versículo 28 vai dizer aí, provas evidentes de transformação nas suas vidas, de que eram filhos de Deus, né? Que criam nessa salvação e tendo consciência, né? Versículo 29 aí, que nós fomos chamados por Deus para lutar por esse evangelho, não somente para ter as benesses do evangelho, mas também os sofrimentos que podem vir sobre as nossas vidas. Isso faz parte, isso está na Bíblia, né? Não existe um evangelho sem luta, não existe um cristianismo sem sofrimento, sem luta. Esse marketing que foi feito há alguns anos atrás, dizendo, chamando a igreja para parar de sofrer, isso é ilusão. Não existe isso em lugar nenhum. A Bíblia não nos dá respaldo para isso. Então, no meio do cristianismo, no meio dessa caminhada cristã que só vai terminar lá no céu, vai haver sofrimento, vai haver choro, vai haver luta, mas o Senhor está conosco. E aí, Paulo convida aqueles irmãos ali filipenses para que eles olhassem para o combate do dia a dia que ele vivenciou, combate da vida deles, e que eles pudessem também combater esse bom combate, guardar a carreira e aí encerrar a sua jornada nessa terra, juntamente com o apóstolo Paulo, assim como ele tinha os instruído. Dessa mesma forma, né, o meu desejo, o desejo do meu coração para mim e para você, para as nossas igrejas, é que nós possamos caminhar juntos, né, independente de bandeira, de denominação, de ideia, de visão doutrinária, temos um alvo comum, chegar no céu. Né? Essa é a nossa caminhada, e aí eu quero dar meus braços a você, caminhar com você ombro a ombro, lado a lado,
né, para que nós possamos fazer com que essa fé, né, traga agora, nesse momento de tanto desespero, de tanto medo, que essa fé traga esperança, que essa fé traga consolo, conforto na hora da dor. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente.